Sejam muito bem-vindos a esta série de entrevistas com os presidentes do Infarmed. Estamos aqui à conversa com as pessoas que ajudaram a fazer a história desta instituição que já conta com 3 décadas. É exatamente esse o motivo desta iniciativa, assinalarmos aqui o 30º aniversário do Infarmed, a data que foi concretamente assinalada no dia 15 de janeiro. E vamos tentar perceber, junto de todos os que dirigiram agora a Autoridade do Medicamento e Produtos de Saúde, quais eram as expectativas que tinham, qual o posicionamento nacional e internacional desta instituição e, entre outras revelações, os principais desafios e também passar em revista algumas histórias marcantes ao longo das suas presidências. E hoje aqui damos a palavra à professora Maria do Céu Machado. Muito obrigada por estar aqui connosco, por ter aceitado o convite para partilhar estas memórias nos 30 anos do Infarmed e começo por pedir que nos situe. Portanto, esteve cá em que ano e a quem sucedeu? Eu sucedi ao professor Luís Rodrigues e, portanto, vim no dia 1 de maio de 2017 e depois estive até junho de 2019. Muito bem. E quando chegou cá, qual era a percepção que tinha a respeito do Infarmed? Eu, nessa altura, era diretora da pediatria do Hospital Santa Maria, tinha sido diretora clínica até 2 anos antes, e achava que, pela minha idade, que já ia ficar até à reforma no Hospital Santa Maria. Portanto, estava muito descansada em fim de carreira. E quando o ministro Adalberto Campos Fernandes me telefonou, e me deu a hipótese, ou me convidou para vir para o Infarmed, primeiro fiquei muito espantada, não estava nada à espera. Eu até lhe sugeri nomes alternativos, disse, eu estou aqui tão bem, até ao fim da carreira, e o senhor ministro tem A ou B que sempre tiveram interesse, até médicos também, mas com interesse na área farmacêutica, etc. E ele, na altura, disse-me, bem, ou aceito agora o Infarmed ou o Dr. Francisco Jorge vai se reformar da DGS no fim deste, não era no fim, era em setembro ou outubro do mesmo ano, e então irá para a DGS. Eu vou convidá-la para a DGS. Eu pensei, entre o Infarmed e a DGS eu não tenho dúvida nenhuma que prefiro o Infarmed e vou aceitar já. E porquê? Porque o Infarmed sempre teve, eu acho que continua a ter, uma reputação e é engraçado porque nós falamos muito na comunicação das instituições, mas agora o que se diz é que a instituição precisa realmente de ter uma comunicação adequada, mas também uma reputação adequada. E a reputação do Infarmed era realmente ser uma instituição fantástica, com gente, com profissionais bons, interessados, competentes, e portanto tinha um prestígio que eu pensei, bem, se não posso dizer que não ao senhor ministro e vou sair daqui, e no fundo vai ser provavelmente o meu último cargo antes de limite de idade, e foi, então vou aceitar o Infarmed, que seja uma instituição com o prestígio do Infarmed. E quando cá chegou pela primeira vez, nesse dia 1º de maio de 2017, como é que foi esse primeiro dia? Ainda se recorda? Foi um bocadinho, se calhar, conhecer o ambiente, conhecer as pessoas. Eu até vim uma semana, vim cá uma semana antes, porque tive uma reunião qualquer onde estava o Dr. Rui, e enquanto estávamos naquela altura à espera que a CRESAP desse o seu aval, porque este telefonema passou-se em março, e depois o processo demorou um bocadinho mais de um mês. E o Dr. Rui, o atual presidente, ajudou muito, porque conhecia muito bem a casa, no fundo a casa dele é o Infarmed, e portanto eu encontrei numa reunião e tivemos a conversar. Eu disse, olha, provavelmente vou agora já no início de março, então venha para conhecer já algumas pessoas, as instalações, o secretariado, enfim. E portanto tinha vindo uma semana antes. Eu tinha pedido, portanto, logo depois de aceitar e quando entrei no processo, tinha pedido tanto à minha secretária do Hospital Santa Maria como ao secretariado aqui para me fazerem um dossiê, porque primeiro fui ao site
ver o organigrama do Infarmed e fiquei completamente aterrorizada, digamos assim, porque isto é um mundo, não é? Portanto, pedi para me fazer um dossiê com separadores com os vários serviços e depois com os elementos de cada serviço, as estratégias, os planos estratégicos, enfim, os resultados, etc. E realmente ainda fiquei mais aterrorizada quando me aparecem com um dossiê de uma altura de meio metro quase, que eu fui lendo atentamente durante o mês de abril do ano 2017. E de maneira que, de certa forma, eu conhecia mais ou menos, não conhecia os cantos da casa e conhecia não as pessoas pessoalmente, mas pelo nome, mas já tinha algum conhecimento. E depois, eu acho que não foi difícil a adaptação. Fiz uma coisa logo de início, o gabinete, que é o gabinete do presidente atual, e que é um gabinete ótimo, enorme e com excelente localização, tinham feito uma construção em Pladur, tinham feito uma sala de reuniões e, portanto, no meio do gabinete parecia um contentor para ter reuniões sem janela nenhuma, porque era no meio do gabinete, com os quadros que no local onde eu me sentava, e aquilo não tinha janela, o quadro que tinha em frente era um olho enorme. Eu até aquilo me dava insónias. E aquilo era realmente uma aberração no meio do gabinete. Portanto, não, por favor, deitem-me abaixo este Pladur e eu quero o gabinete, faz-se aqui, põe-se a mesa pode ficar e as cadeiras, mas fica com um espaço aberto, mais amplo, que dá uma dimensão completamente diferente e, portanto, essa foi logo, eu fiquei muito contente. Mas pouco a pouco fui conhecendo, obviamente, que uma instituição como o Infarmed não dá tempo para nós irmos conhecendo. No dia a seguir já há reuniões de negociação de medicamentos. Exatamente. Mas eu acho que me aceitaram muito bem. Eu procurei aprender, e tinha muito que aprender, e aprendi imenso. E já tinha gerido outras instituições, tinha sido alta comissária da saúde, portanto tinha sido presidente da Comissão Nacional de Saúde da Criança e Adolescente. Portanto, eu tinha tido alguns cargos centrais no Ministério, mas depois a minha experiência era hospitalar. E, portanto, isto era uma aprendizagem. E foi uma aprendizagem ótima. E, sinceramente, os anos que passei no Infarmed foram excelentes. E, principalmente, quando saí, a minha opinião acerca do Infarmed, a expectativa com que tinha entrado, era igual ou maior à com que saí. É raro uma pessoa estar a gerir uma instituição ou ser presidente de uma instituição e, no fim do mandato, conseguir dizer assim, eu não tive nenhuma desilusão com esta instituição. Mesmo com os desafios que foram sendo, enfim, colocados, porque teve um grande desafio durante este tempo que esteve aqui no Infarmed. Não sei se é um desafio, se é um pesadelo. Como está a fazer este ano 5 anos, desde o telefonema do Sr. Ministro, eu acho que já se pode mais ou menos falar no assunto. No fundo, quando eu cheguei e o Ministro, na altura, quando fui reunir com ele, depois de aceitar o convite, reunir com ele no Ministério, disse-me que eu tinha 2 ou 3 desafios principais. Um era trazer a Agência Europeia para Lisboa. Porque o que tinha acontecido é que com o Brexit iminente, que depois acabou, altura se perspectivava. Sim, portanto o Brexit acabou por acontecer em 2019, mas já estavam em negociações. Como se lembra, o Reino Unido levou anos a negociar com a Comissão Europeia e vice-versa. E, portanto, com o Brexit na expectativa, as instituições acho que estavam em Londres a sair, a Agência Europeia era em Londres e, portanto, houve candidaturas de praticamente todos os países europeus, ou quase todos, para ganhar a Agência Europeia, porque não só pelo prestígio da Agência Europeia, mas pelo income que a Agência Europeia é num país, não é? A Agência Europeia tem à volta de 700 funcionários, mas depois tem, enfim, 6.000, 7.000 que vêm e vão a reuniões, porque há muitas comissões com representantes de vários países, aliás, o Infarmed e Portugal tem muitos representantes nas comissões da Agência Europeia,
Portanto, tudo o que tem a ver com o apoio aos próprios funcionários, mas depois também o apoio em hotelaria, aviação, etc., em relação a esta massa flutuante que vem para as reuniões, é um movimento económico brutal. Brutal. Nós tínhamos feito as contas e eram vários milhões anuais. A candidatura já tinha sido iniciada, havia reuniões numa destas salas onde nós estamos, regulares, e também no Ministério, com representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e nessa altura era a doutora Margarida Marques, a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, com representantes da Câmara de Lisboa e os representantes do Infarmed, e não só, de outras instituições do Ministério da Saúde. E realmente Lisboa é uma cidade fantástica e estava muito bem encaminhado. Tanto que eu depois, nesse primeiro mês, fui talvez 2 vezes a Londres, à agência europeia, e depois voltei várias vezes nesse ano. E o presidente nessa altura era o Dr. Guido Razi, que adorava Portugal e Lisboa. Nós tínhamos pensado num edifício que era um edifício fantástico, onde está o notariado, mas que sabíamos que o notariado queria sair de lá, que é no Parque das Nações. E de brincadeira, o Dr. Guido Razi teve que vir a Lisboa, já não me lembro porquê, uma reunião, e de brincadeira fomos-lhe mostrar uns prédios, dissemos, olha, a sua casa é aqui, com vista para o Tejo, aqui neste sítio fantástico, e a agência será aqui e tal, e ele ficou completamente entusiasmado. E é engraçado que eu aprendi nessa altura que, ao contrário do que se passa em Portugal, quando há uma mudança como aquela que a agência europeia ia ter, eles têm uma enorme preocupação com os funcionários, por 2 razões. Primeiro, preocupação genuína com o bem-estar das pessoas, dos trabalhadores. E segundo, porque pensam que se mudarem para um local em que a maioria dos trabalhadores acha que não vai com a agência porque não terá condições de vida, que vai perder parte desses técnicos. E nos tempos atuais, uma agência como a agência europeia ou até como o Infarmed não pode perder 40% ou 50% dos seus técnicos, porque então é o fim do negócio, entre aspas. E, portanto, a primeira coisa que eles fizeram quando se começou a colocar o problema de terem que sair de Londres foi fazer um inquérito aos funcionários lá, em Londres, perguntando se a agência fosse, qual era o local preferido, se fosse para aqui ou para ali, se eles iam ou não iam, para concluir o quê? Que os funcionários, os técnicos da agência europeia, puseram logo Lisboa em primeiro lugar. E, portanto, a primeira ou a segunda vez, talvez tenha sido a segunda vez que eu fui lá, ele chamou-me ao gabinete e disse-me, Maria do Céu, Lisboa está otimamente colocada e provavelmente se fôssemos nós a mandar, a agência europeia ia para Lisboa. Nessa altura houve um Conselho de Ministros em Bruxelas e discutimos, estava, enfim, o grupo que acompanha o Sr. Ministro, e fui como Presidente do Infarmed, e na altura lembro-me que houve alguns telefonemas, enfim, entre o Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro, e começaram a pensar no Porto ser candidato à agência europeia em vez de Lisboa. Obviamente que não sei o que é que está por trás disto, ou não sei, ou tenho algumas ideias, ou ouvi várias versões, mas não poderei nunca dizer. Mas realmente, pronto, a política é assim, e há situações que no fundo são puras decisões políticas. E, portanto, uma semana depois, eu recebi ordem recebemos todos, o grupo todo, de alterar a candidatura para o Porto. E terá sido essa decisão política que acabou por comprometer a vinda da EMA para Portugal? Pois, o Porto não passou à segunda volta, portanto não ficou na shortlist. Obviamente que o Porto não tinha as condições de Lisboa, e eu um dos aspectos, eu fiz declarações que não devia ter feito, porque o dossiê era complicadíssimo e obrigava, no fundo, a ter evidência
de que havia voos diretos para praticamente todas as capitais europeias, que havia resposta da hotelaria, que havia resposta de ensino, educação para os filhos dos funcionários. Uma rede de apoio muito Exatamente, pronto, sólida. muito sólida. E eu, a certa altura, eu não devia ter feito isso, fiz uma declaração dizendo que Lisboa tinha aqueles aspectos todos e o Porto não cumpria todos aqueles critérios. E, portanto, foi realmente, enfim, um ruído terrível. E o Porto quis demonstrar que conseguia. E pronto, e fez-se a candidatura com o Porto. E a revolução, portanto, a decisão foi no dia 20 de novembro, na reunião em Bruxelas. E realmente, como se sabe, foi Amsterdão que ficou em primeiro lugar. E eu estava na Madeira no dia 20 de novembro e voltei nesse dia à noite. E no dia seguinte de manhã foi quando recebi o telefonema do Sr. Ministro a dizer que para reunir as pessoas no Infarmed e que tinham decidido que se realmente o Porto, a agência europeia não vinha para o Porto, que então o Infarmed iria para o Porto numa política de descentralização das instituições. E, portanto, a história foi assim. No entanto, e recuando um pouco, dizia há pouco que a EMA, a Agência Europeia do Medicamento, quando, enfim, não teve outra alternativa se não sair do Reino Unido, que mostrou preocupação com o sentir dos funcionários, com a opinião das pessoas. E cá, como é que foi? Nós, pronto, naquela semana fizemos também imediatamente um inquérito interno, até muito parecido com o da EMA. Realmente, para concluir, repara, o Infarmed tem farmacêuticos jovens e farmacêuticas que são casados, têm filhos, têm casas para pagar, têm a sua vida em Lisboa, os filhos em colégios ou em escolas em Lisboa, provavelmente têm os avós em Lisboa para tomar conta dos filhos quando é preciso. E, portanto, também cerca de metade manifestou que se o Infarmed fosse para o Porto, que teria que sair do Infarmed. E o problema do Infarmed em relação até a outras instituições de saúde, ou não só, é que os técnicos do Infarmed têm um plano B sempre, porque a indústria farmacêutica adora contratar pessoas do Infarmed, porque tem a know-how. E, portanto, se para algumas situações ou para técnicos de outras instituições em Portugal, se calhar têm que aceitar alterações porque não têm plano B, não têm para onde ir, no Infarmed isso nunca acontece. E esse é um problema importante, porque qualquer dos nossos farmacêuticos, se amanhã quiser ir para uma empresa farmacêutica, tem logo 2 ou 3 que lhe oferecem trabalho e que pode escolher. E, portanto, não tem problema nenhum em sair do Infarmed, porque muito gosto do Infarmed. Se a transferência tivesse mesmo acontecido, seria praticamente começar do zero. Pois eu não sei o que é que iria acontecer, mas penso que sim. Penso. E sendo essa a análise. Mas uma das. E hoje, como vinha para aqui, vinha a pensar no assunto, tenho pena, nestes 2 anos, acho que se podia ter feito mais no Infarmed, mas tivemos praticamente 1 ano focados neste problema de vai para o Porto, não vai para o Porto. Nós conseguimos até, e foi um dos aspectos que eu me esforcei por fazer reuniões com as pessoas todas e dizer, não, nós temos que mostrar que apesar destes sobressaltos, nós continuamos a fazer o nosso trabalho e, portanto, não diminuímos o número de medicamentos aprovados, não diminuímos a nossa atividade, continuamos nas comissões, continuamos a dar resposta a tudo que nos pediam, sempre em sobressalto, mas algumas alterações estruturais que o Infarmed merecia, como ser verdadeiramente uma agência reguladora, uma entidade reguladora e ter esse estatuto, o que permitia ter um estatuto diferente para os funcionários, pagar de maneira diferente, etc., foi tempo perdido, porque eu sinto que dos 2 anos que estive cá, perdi um ano de energia e um ano que poderia ser muito mais produtivo, muito mais fértil, com o problema do Porto. E tenho pena por isso. Acabou por ser, e vou ver aqui as minhas cábulas, a transferência acabou por ser suspensa em setembro de 2018. Exatamente. Portanto, foi de novembro de 2017 a setembro de 2018, um sobressalto. E depois desse capítulo encerrado, houve paz aqui em casa, por assim dizer? Não, eu penso que, apesar de tudo, se conseguiu sempre, mesmo durante esse ano, se conseguiu alguma paz, porque
Por duas razões. Primeiro, porque as pessoas continuavam a sua atividade. Se nos estivéssemos todos sentados aí numa destas salas a chorar, ou a bater o pé, a dizer não queremos não sei o quê. Mas não, a atividade manteve-se. Eu esforcei-me, esforçou-se todo o Conselho de Administração, o Conselho Diretivo, para manter a atividade tal e qual como era anteriormente. E, portanto, isso também é terapêutico, não é? E de maneira que e fomos mostrando números e fomos mostrando na Europa que continuávamos a trabalhar da forma que eles esperavam que continuássemos a trabalhar. Há aqui um parênteses. Foi a primeira vez que na minha vida, e nunca mais voltou a acontecer, que abri o Expresso, o Jornal Expresso, e que estava com uma seta para baixo, nos vermelhos, com a minha carinha. E fiquei tristíssima, e foi muito engraçado, porque estava a leio sempre o Expresso, como é uma página grande, dobrado, e vi os que estão para cima, que estão alto, que eram 2 ou 3, e pensei, olha, quem é que está para baixo? E quando vi a página ao contrário era eu. E porquê? Porque, neste contexto, porque eu tinha ido responder à Assembleia da República, fui 2 ou 3 vezes, se o Infarmed vir para o Porto ou não, e tinha na Assembleia da República dizer que se o Infarmed fosse para o Porto e com os farmacêuticos que nós íamos perder, os técnicos que íamos perder, que nós íamos perder novos dossiês, e já vou explicar, e para além disso, dossiês de medicamentos antigos, o que poderia ser um problema para Portugal, para a União Europeia e para todo o mundo. E, portanto, eu vinha no Expresso com a setinha para baixo, porque diziam, o Presidente do Infarmed está a exagerar quando diz que isto vai prejudicar o mercado de medicamentos no mundo. Mas isto é uma explicação, ou seja, 2 explicações para o que eu acabei de dizer. Quando um país, portanto, a EMA, para avaliar um novo medicamento, um medicamento inovador, que não é a mesma coisa que um novo medicamento, um medicamento inovador distribui o dossiê a um país. Quando a Inglaterra, entretanto, como a agência europeia era em Londres, a Inglaterra ficava com imensos dossiês. Só para ter uma ideia, nessa altura, um dossiê levava mais ou menos 1 ano a avaliar, mas era pago cerca de 1 milhão ao país que fazia a avaliação. Portanto, a ver o que é que são estas coisas para a nossa economia. Nessa altura, a Inglaterra, o Reino Unido tinha imensos dossiês, porque é a meio da Inglaterra, e eles respondem muito bem, os ingleses nisso são fantásticos, e tivemos uma reunião que eu tinha ido em Londres para dividir, já com o pensamento no Brexit, a EMA começou logo a dizer não, a Inglaterra não tem mais dossiês e vai ter que devolver os que acabou de receber e vamos dividir pelos países e Portugal pôs-se à frente para receber 6 ou 7 dossiês que conseguiu receber. Portanto, foram alocados a Portugal, ao Infarmed, e neste processo, nesse período que disse, o Guido Razi telefonou-me a dizer, Maria do Céu, tenha em atenção, que se houver mudança do Infarmed e realmente perder farmacêuticos, que não vão ter condições para nos avaliar os dossiês em tempo e, portanto, nós vamos retirá-los a Portugal. O que significava 6 ou 7 milhões. Pronto, esse era um ponto importante que eu sempre defendi. O outro, o tal da seta para baixo no Expresso, é porque é assim, o país que tem esse dossiê, que fez a primeira avaliação, fica responsável por esse medicamento do princípio de vida ao fim de vida do medicamento. E, portanto, se acontecer ao fim de estar comercializado, se ponha 20 anos, se for preciso, ou 5, ou 2, ou 20, se descobrir que há um efeito adverso, como aconteceu, por exemplo, num medicamento que era um anti-inflamatório, que era a Espanha responsável e que se descobriu que aumentava os ataques cardíacos, etc. Era responsável por crises cardíacas. E que é esse país, nessa altura foi a Espanha, que teve que tomar em mãos a retirada de todo o mercado mundial do medicamento, a revisão, ter em consideração se realmente o que se está a dizer, se há mesmo evidência daquele efeito adverso. E, portanto, se nós tínhamos a responsabilidade de uma série de medicamentos inovadores, seria até ao fim de vida do medicamento e, portanto, a responsabilidade era daquele medicamento para o mundo todo. Por outro lado, o Infarmed, que tem variedíssimas funções e atividades, tinha recebido, nessa altura,
o aval da FDA, portanto da Food and Drug Administration americana, que é a agência americana, correspondente à agência europeia, em que nos reconhecia como nós, como Portugal e o Infarmed, podendo ir fazer inspeções às fábricas, principalmente na Ásia na China, portanto, e na Índia, o que não acontecia anteriormente, ou seja, quando uma agência europeia ia fazer auditorias a estas agências na Ásia, que não são agências, estas empresas, que é quem faz o produto base do medicamento, até o excipiente, portanto, os componentes dos medicamentos, para depois, nas fábricas europeias ou americanas, se poder fazer o medicamento. Se fosse Portugal a ir lá, o medicamento, esses produtos podiam entrar na Europa, mas não podiam entrar na América, e a FDA ia lá também fazer auditoria. A FDA teve uma abertura no sentido de as agências europeias candidatar para serem reconhecidas como auditoras, e o Infarmed tinha acabado de ser avalizado e responsabilizado e aceito pela FDA. O que significava, está a ver, nós termos os pedidos, podermos responder aos pedidos, o que era mais prestígio e mais income para o Infarmed, aos pedidos dos países asiáticos para ser auditores. Portanto, se nós não fôssemos auditores, também isto ia complicar o mercado mundial, obviamente. E, portanto, quando eu disse aquilo na Assembleia, provavelmente não expliquei, mas não estava a dizer nenhuma mentira, mas olha, vi no Expresso com 7 bramas. Mas de certeza que nos tempos que se seguiram, de certeza que a seta voltou para cima, não é? Até porque houve outros desafios pelo meio, portanto já não temos muito tempo, mas de qualquer forma gostava que nos explicasse, tirando esse episódio que ainda não sabe muito bem definir se foi um desafio, se foi um pesadelo, que outros, enfim, que outras bandeiras é que ergueu aqui no Infarmed? Bem, a parte dos medicamentos inovadores e da inovação, eu gosto especialmente e gostei especialmente toda a parte que era até a negociação. E gostei de acompanhar, e realmente os serviços aqui são muito bons na avaliação. Como se sabe, para além dos funcionários do Infarmed, há comissões de acompanhamento, como a CATS, a Comissão de Avaliação de Tecnologias da Saúde, por exemplo, que é constituída por médicos, farmacêuticos e economistas da saúde, que avaliam o valor farmacoterapêutico e farmacoeconómico do medicamento inovador, e depois há um dossiê e é discutido, enfim, com participação com a empresa farmacêutica. Alterei um bocadinho toda essa discussão, e isso acho que foi uma coisa boa. As reuniões, quando eu cheguei, disseram: olha, as reuniões normalmente são marcadas às 4, começam às 6 e vão pela noite adentro, mas isto não é nada feminino, não é? É por isso que nós lutamos a parte feminina. Eu disse: não, as reuniões são marcadas às 4, começam às 4 e não vale a pena demorar mais de uma hora e meia, porque se nós estamos a negociar e ao fim de uma hora e meia não conseguimos chegar a acordo, o melhor é cada as partes irem para casa pensar, falar com os seus chefes, nós com o secretário de Estado ou o ministro, eles com os seus chefes fora de Portugal, porque a maior parte são empresas que têm um escritório em Portugal, mas que a casa-mãe é fora de Portugal, e marcar outra reunião de negociação uma semana ou 2 depois. Por outro lado, também fazia uma certa impressão negociar um medicamento, aquele medicamento inovador para entrar no mercado, sem nós não percebermos o que é que era o portfólio daquela empresa, o que é que tinha em pipeline, porque muitas vezes até tinha o mesmo medicamento com outras indicações ou outros medicamentos que, se calhar, se nós fizéssemos uma contratualização para 2 ou 3 anos, se calhar no ano a seguir até ia aparecer um mais inovador e que não valia a pena ter aquele por tanto tempo. E depois um aspecto muito importante, que é que ensaios clínicos é que esta empresa está a ter em Portugal? Porque o que eu me apercebi foi que havia empresas que tentavam introduzir no mercado português com o Estado a pagar, e portanto um problema para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e todo o nosso sistema de saúde, e são medicamentos
caros, e que não tinham um único ensaio clínico a decorrer em Portugal. E não, eu achei que não podia ser, não é? Ou seja, isto tem que haver, isto de negociar tem que ser das duas partes. Tem que ser, é uma cedência de cada. Exatamente, tem que ser uma mais-valia, tem que ser uma win-win situation. E, entretanto, comecei a estudar, nessa altura, com a professora Sofia Oliveira Martins, que era vogal, a estudarmos o problema dos ensaios clínicos. Eu quando estava em Santa Maria, ou nos outros hospitais onde tive funções de chefia, achava que a culpa de não haver muitos ensaios clínicos em Portugal era do Infarmed. Quando cheguei ao Infarmed, achei que era dos hospitais, não é? É lógico. E fui estudar o assunto e apercebi-me que muitas vezes a decisão se o ensaio clínico deve decorrer, em que país é que deve decorrer, é da casa-mãe. E também me apercebi que Bruxelas tem mais ou menos a situação, o tamanho, geograficamente falando, de Portugal, e mais ou menos a mesma população, tirando a população flutuante, tinha 4 vezes os ensaios clínicos que tinha Portugal. E então eu e a professora Sofia fomos a Bruxelas, à agência, dizer, mas porquê é que isto acontece? E chegámos à conclusão de que é muito importante ter casas-mãe num país, e normalmente se grandes empresas farmacêuticas estão sediadas em determinado país, é óbvio que o primeiro país que escolhem para fazer o ensaio clínico é onde estão sediadas. E isso influencia imenso os preços, porque repare, se eu tiver a empresa-mãe, o laboratório de investigação, a parte de investigação e a própria produção no meu país, eu se calhar nem discuto tanto o preço ser tão alto, porque eu vou buscar através dos impostos diretamente na empresa e na investigação e na produção, vou buscar o que depois vou pagar por esse medicamento. E, portanto, há aqui um grande fosso entre os países do Sul, que têm muito pouco das empresas, normalmente têm escritórios, e os países do Norte. Pronto, e esse é um problema também, não só relativamente aos ensaios clínicos, como depois ao preço que os medicamentos têm. E, portanto, nós não temos, praticamente, temos empresas portuguesas, e temos algumas bastante boas, mas não temos nenhuma empresa que, pelo menos, mesmo que não tenha o seu laboratório de investigação aqui, pelo menos que tenha a produção, uma fábrica. Esse era um aspecto. E nessa altura, então, começámos a negociar com o ICEP e a APMEI, poder fazer como em Espanha classificam as empresas em A, B ou C. A é as que têm casa-mãe no país, e depois ensaios clínicos, as B têm uma coisa ou outra, e as C não têm nada. E, portanto, ter um projeto PIN, que os projetos PIN, que são do Ministério da Economia, são projetos de interesse nacional, em que tínhamos vários aspectos que beneficiavam as empresas se quisessem construir uma fábrica em Portugal. Nomeadamente, por exemplo, facilitar, arranjar terrenos com as câmaras municipais, facilitar, não podemos pagar às empresas, obviamente, mas facilitar tudo o que é burocrático, sim. E, por exemplo, até ao nível do Infarmed, dizer muito bem, normalmente a avaliação de um medicamento inovador pelo regulamento são 180 dias, pelo SINAT, mas nós, ao abrigo do projeto PIN, será 60 dias. Isto equivale a muito dinheiro para a empresa. Pronto. E estávamos tivemos várias reuniões com o Ministério da Economia e com estas áreas, e depois eu saí e eu acho que o projeto não avançou. Mas depois me apercebi também, em Bruxelas, e ainda voltando aos ensaios clínicos, que realmente Portugal demora muito tempo, somos um bocadinho individualistas, cada hospital por si, não há aqui uma rede. Depois, agora que há o ICIB e eu também. O ICIB é a Agência de Investigação Biomédica, que fui eu que, como presidente, que assinei a escritura de constituição do ICIB, e o ICIB tem 2 agências públicas e 2 privadas. Tem a FCT, o Infarmed, a Apifarma e o Health Cluster Portugal. Portanto, 2 públicas, 2 privadas. É neste momento liderado pela professora Catarina Rezende Oliveira e tem feito um trabalho ótimo no sentido facilitador de investigação e ensaios clínicos. E, portanto, esta agência depois levou algum tempo a arrancar, mas esta agência eu acho que é essencial para
funcionar aqui uma espécie de rede em Portugal, de maneira a que se converse. Porque o que é que acontece? Quando é identificado um grupo num determinado hospital, por exemplo, no Hospital Santa Maria ou no Hospital São João, para entrar naquele ensaio clínico e é dado um dossiê àquele hospital e outro dossiê a outro hospital, cada hospital avalia o dossiê, demora imenso tempo, tem a avaliação da parte de gestão, da parte da administração, direção clínica, não sei o quê. Muita burocracia. E cada um avalia, mas porquê? Quer dizer, tem que haver uma entidade que avalia e central e que depois diz, o dossiê está aprovado, os hospitais que quiserem entrar, entram, não é? Porque senão nós achamos que temos que ter estas alterações, São João acha que tem que ter outras e isto tudo demora imenso tempo, de maneira que quando estamos a anular os primeiros doentes, o estudo está a acabar na Europa. Isto assim não pode ser. E, portanto, esta agência foi essencial. Outro aspecto também em relação com a parte internacional, também conseguimos convencer a tutela que era importante porque tinha que se pagar um FII anual, etc. Portugal, através do Infarmed, integrar a EATRIS, que é uma rede europeia de investigação de translação e também como que é uma rede facilitadora. E isso também foi um aspecto que eu acho que pode e tem feito a diferença na nossa investigação. Agora, repare, quando nós sabemos que, por exemplo, a Inglaterra trata muitos dos seus doentes, principalmente na área da oncologia, são praticamente todos, com medicamentos inovadores através de ensaios clínicos, o que significa que o doente tem acesso muito mais precocemente e não custa zero ao Estado. Esse é o caminho que tem que ser feito. E, portanto, obviamente que o Infarmed tem que responder aos desafios internos, tem que responder ao país, e foi o que fez muito bem durante a pandemia, mas o estar aberto aos desafios externos é importantíssimo, porque é uma instituição de prestígio, não só em Portugal como fora de Portugal, e, portanto, tem que manter essa reputação, e isso é realmente uma mais-valia que muito poucas instituições públicas têm em Portugal, e foi por isso que eu adorei estar no Infarmed. Muito obrigada, professora Maria de Céu Machado, por teres passado aqui por este ciclo de entrevistas que está a assinalar os 30 anos do Infarmed. Vamos ter mais para contar muito em breve. Continua a acompanhar-nos.